Rádio Unaerp. Entrevista. Muito boa noite para você, ouvinte aqui da Rádio Unaerp. O meu nome é Guilherme Faria, eu sou um dos integrantes do Projeto Lícito, junto com o Guilherme Carlos. Boa noite, Gui, tudo bem? Boa noite, Gui, boa noite a todos os nossos ouvintes. Hoje a gente veio de uma maneira diferente, hoje a gente está aqui ao vivo na Rádio Unaerp para poder falar de um tema muito recorrente no dia a dia. A gente veio aqui para falar sobre ansiedade e para isso a gente convidou o Dr. Leonardo Marchetti. Boa noite, doutor, tudo bem? Tudo bem, Gui, boa noite. Boa noite, Gui. Muito boa noite, doutor. Boa noite, ouvintes. A gente vai conversar com o doutor sobre ansiedade e sobre o uso de ansiolíticos. Doutor, para começar a nossa entrevista, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é ansiedade. Gui, tentar falar em poucas palavras é um assunto complicado. Vamos lá. Didaticamente, a gente pode separar a mente naquilo que a gente controla, naquilo que é voluntário e naquilo que é mais involuntário. Do involuntário tem dois sisteminhas básicos na mente. O sistema neuronal de aproximação, aquele que vai classificando as coisas como boa e vai fazendo você buscar aquilo. Então nós estamos aqui hoje na rádio porque em algum momento nosso sistema neuronal achou que isso era uma coisa boa e a gente busca estar aqui, busca aprender. E nós temos um sistema neuronal de defesa, que é aquele que classifica as coisas como aversivas, como ruins. A ansiedade, ela é das respostas possíveis desse sistema neuronal de defesa, né, ao lado de fobia, ao lado de medo. A ansiedade é um sentimento ali, um sisteminha que está mais relacionado à apreensão. Deve ficar mais ou menos entre o medo e a preocupação, uma preocupação medrosa. E aí a gente começa a ter sensações de que alguma coisa ruim vai acontecer. Diante disso, esse sistema vai descarregar a adrenalina, vai fazer o reflexo de luta e fuga, da onde você vai ter toda a sintomatologia, coração disparando, sensação de falta de ar, sensação de que o mundo está estranho, de que o meu corpo está estranho, tremor, sudorese, e aí todos esses sintomas mediados pelo hormônio adrenalina que faria a resposta a esse estresse. Doutor, isso que você explicou já entra em um caso de transtorno de ansiedade ou é diferente? É diferente, né? Todos os sentimentos, eles são razoavelmente normais. Todo mundo tem tristeza, todo mundo sente alegria. Imagina uma pessoa que sente tanta alegria, mas tanta alegria que ele não tem a tristeza para balizar, ele começa a ficar arrogante, ele começa a ficar grandioso, ele acha que ele é melhor que os outros, ele começa a pisar por cima de todos. É uma doença. A alegria tem uma doença, a tristeza tem uma doença, né? A doença da alegria a gente chama de episódio maníaco. A doença da tristeza a gente chama de depressão. A doença da apreensão, da ansiedade, a gente chama de transtorno de ansiedade. Mas ter esse repertório, esse sistema cerebral funcionando é importantíssimo. Então, por exemplo, a gente vai atravessar uma rua perigosa. Você precisa desse sistema para falar para você que essa rua é perigosa, que você precisa olhar para um lado, que você precisa olhar para o outro, tomar todos os cuidados. Às vezes a rua é tão perigosa que seu coração acelera um pouco, que você se prepara para correr um pouco mais, mas a ansiedade normal não te impede de atravessar a rua. Uma pessoa com um transtorno de ansiedade ali talvez ficasse paralisado na sarjeta, tivesse que voltar para trás e pedir ajuda porque sozinho ele não daria conta de chegar do outro lado. E doutor, quais são os gatilhos para a ansiedade? E aí nós vamos ter que conversar sobre os tipos de transtornos de ansiedade, né? A maioria dos transtornos de ansiedade, eles não têm gatilho definido, por isso que é uma doença. A partir da hora que tem um gatilho definido, é mais difícil que seja uma doença, né? Então, por exemplo, se eu tenho medo de cachorro bravo, não estamos falando de uma doença. Tá adequado. O cachorro bravo me prepara para correr, né? Tá tudo bem. Agora, se eu começo a ter esse tipo de resposta fisiológica, de adrenalina no corpo, sem um desencadeante específico, sem uma coisa amedrontadora significativa perto de mim, a gente vai começar a desconfiar que é um transtorno. O transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, a gente não encontra muitos gatilhos. A pessoa fica razoavelmente o tempo todo ansiosa. O transtorno de pânico, ele também não tem gatilhos específicos, a pessoa tem uma crise espontânea e fora da crise ele está razoavelmente bem. A agorafobia, ela é um tipo de transtorno de ansiedade que a pessoa apresenta ansiedade para lugares com muita gente, ou para lugares fechados, ou para lugares muito abertos. A sensação é que não vai ter escapatória, a pessoa não tem para onde escapar, não está no porto seguro, no lugar em que ele se sente seguro, na casa dela ou com os amigos, então ele não consegue ficar bem. A fobia social, o transtorno de ansiedade social,
acontece com aquelas pessoas que fazem um pré-julgamento que a interação social vai ser ruim. Então, ao tentar conversar em público, ao tentar conversar com um desconhecido, todos esses reflexos fisiológicos que a gente conversou, que não deveriam aparecer nesse momento, aparecem. E quando aparecem no momento que não deveriam aparecer e altera a funcionalidade, a gente vai chamar de transtorno de ansiedade. Ô doutor, e quais são os métodos para tratar esse tipo de transtorno? Como que a gente faz para a pessoa se curar? Tem cura? Se é que tem cura, doutor? A maioria dos transtornos, eles são sazonais. Então, você vai ter períodos em que a coisa vai estar mais difícil e períodos que vai estar mais fácil. Então, aquele período que eu perdi o emprego, que a hipoteca está chegando, que vai ficar mais difícil. Acabou de nascer meu filho. Os períodos que a gente tem relativa tranquilidade, porque a doença é biológica, ela tem um fundo de DNA, uma questão genética, ela é psicológica, ela tem a ver com a relação do meu crescimento, do meu desenvolvimento psicológico, de como meus pais me criaram, né? Imagino eu assim de maneira leviana, tá? Vou falar, não, isso não é matemático, mas famílias de pais muito rígidos provavelmente criam crianças mais ansiosas, né? Então tem a ver com criação, com desenvolvimento, tem a ver com a genética, mas tem a ver com a questão social, como a pessoa está vivendo naquele momento. Né? Me perdi, qual que era a pergunta mesmo? E quais são os métodos para esse tratamento e se há cura para a ansiedade? A gente tem 2 tipos de tratamentos clássicos bem estabelecidos, que é a psicoterapia, né? Que a gente procura um profissional que faz algum tipo de orientação para a gente de como lidar com essas coisas, né? Faz o asseguramento, olha, você não está morrendo, isso não é uma doença, né? E ajuda ele a respiração, com alguns métodos a lidar com isso. E você tem a questão medicamentosa. Penso eu que as 2 coisas juntas, a terapia combinada, é o mais adequado. A pessoa procurar um terapeuta que possa ajudá-lo e, se a ansiedade estiver muito disfuncional, começar a medicação com antes para poder melhorar e voltar à sua funcionalidade. Ô doutor, e para tratar esse tipo de situação, a pessoa precisa tomar o ansiolítico ou o antidepressivo? Bom, nem todo mundo pode tomar antidepressivo, né? Então isso tem que ser avaliado por um médico de forma individual. Não só antidepressivos melhoram a ansiedade. Anticonvulsivantes também, como a pregabalina e o valproato de sódio, podem ser usados para melhorar a ansiedade. Eu faço uma analogia para os meus pacientes entenderem. Você tem uma dor de garganta muito grave, uma amígdala muito purulenta, você está com uma febre muito alta e você está com muita dor de garganta. Qual remédio você vai tomar? Certo. Novalgina. Novalgina Vai passar a febre, vai tirar a dor e vai resolver o quê? Nada. Então, esse é o calmante. O calmante para o ansioso é mais ou menos isso. Ela precisa tratar a causa, então? Ele para tratar a consequência. A consequência. Os sintomas. A Novalgina, no caso, ela trataria só a consequência. A dor e a febre. Mas não tiraria o pus. Seria o antibiótico. O antibiótico, nesse caso, serviria para tratar a causa. Para tratar a causa. Uhum. Então, é assim que eu vejo. Você precisa, às vezes, usar a Novalgina, mas a Novalgina por si, você vai ficar usando e não vai resolver nada. Então, o ansioso, muitas vezes, ele chega no consultório depois de muito tempo, porque também não é uma coisa muito simples na nossa sociedade aceitar um tratamento psiquiátrico, mas ele chega já, às vezes, com alcoolismo estabelecido, porque ele usou o álcool por muito tempo como calmante. A hora que a gente faz uso de qualquer depressor do sistema nervoso central, como o álcool, o diazepam, o Rivotril, a gente se sente razoavelmente mais calmo. Então, a gente tem a perda da ansiedade. Poderia dizer que é um ansiolítico, porque a ansiedade se esvai quando eu tomo algum tipo de depressor do sistema nervoso central. Mas não trata. O tratamento é feito principalmente com essas 2 outras classes que eu citei. O antidepressivo, e quando o antidepressivo não pode ser tomado por algum motivo, o anticonvulsivante é mais indicado. E há efeitos colaterais com o consumo a longo prazo dessas medicações, doutor? Os antidepressivos, de maneira geral, têm pouco efeito colateral crônico. Dá para usar em crianças, dá para usar em gestantes, alguns deles, e são razoavelmente seguros, né? Eu falo de crianças e gestantes idosos, até para a gente perceber o tanto que eles são benignos na maior parte do tempo, na parte das vezes, para a maior parte das pessoas. Claro que isso tem que ser avaliado individualmente. Tem pessoas que realmente não podem tomar antidepressivo. A dificuldade do antidepressivo é iniciar. Ele costuma piorar muito os sintomas na primeira semana, nos primeiros 10 dias, e a pessoa tem que passar ali por um período complicado, que às vezes ela vai ter que precisar de calmante junto do Novalgina para passar a febre, até que ela consiga
passar por esse primeiro estágio de adaptação e o remédio começar a fazer efeito. Os anticonvulsivantes são um pouco mais complicados, eles costumam levar a ganho de peso, eles costumam levar a redução da velocidade de raciocínio, da formação de memória. Agora, o campeão são os benzodiazepínicos, os dito calmantes, né? Então, os benzodiazepínicos são aquelas classes onde a gente tem o diazepam, clonazepam, bromazepam, lorazepam, né? Que a gente mais conhece como Lexotan, o Rivotril. Essas medicações, após os 60 anos, estão relacionadas a quedas, a aumento do risco de infarto, de derrame, de morte súbita. São usadas, às vezes, como droga de abuso em festas, são usadas, às vezes, como droga de estrupo, como Roipinol, né? Então, essas drogas são um pouco mais complicadas, a gente precisa de um pouco mais de controle. Pode falar. Doutor, para finalizar, para a pessoa que ela não quer recorrer aos remédios tradicionais, quais são as outras alternativas de tratamento para ansiedade? Bom, vamos lá. Se a pessoa tem um transtorno de ansiedade grave, gente, pelo amor de Deus, vamos tomar remédio. Né? Se ela tem um transtorno de ansiedade que ela está dando conta de se organizar, o ideal é que ela tenha um psicoterapeuta. Né, das psicoterapias disponíveis, a mais clássica é a analítica freudiana, né, a psicanálise, e provavelmente a que tem mais evidência científica é a análise do comportamento, a terapia cognitivo comportamental. A gente busca um desses profissionais habilitados para dar uma ajuda. Mas pegando o gancho do que você falou, não sei se a gente tem tempo. A gente tem mais alguns minutos, né? Mais 2 minutos. Tem mais 2 minutos? Só? Eu acho que a gente está passando por uma época que as pessoas estão muito preocupadas com o que é natural. Eu ouço isso no consultório direitinho. Doutor, mas não tem um remédio naturalzinho? Tem. Cava-cave, Péricon, né? A erva de São João, só que mata. Né? Então, evita tomar as coisas que é naturalzinho, porque nem sempre isso é bom. As pessoas têm a ideia de que as coisas naturais são boas. Gente, banheiro não é natural. Eu não vivo sem. Você não acha banheiro na natureza. Carro não é natural. Celular não é natural. Maconha é, né? Câncer veneno de cobra é natural, né? Então nem sempre esse julgamento não dá para fazer. Então é porque não é natural, é ruim? Não é bem isso. A gente tem que lembrar que a vida é extremamente complicada, a vida é difícil. E se tem algum tratamento para te ajudar, se tem alguma coisa que vai ajudar você a sofrer um pouco menos, por que não? Né? Vamos deixar de preconceito. Sim, concordo. Bom, doutor, eu queria agradecer a sua presença aqui, foi um prazer poder esclarecer essas dúvidas sobre ansiedade, ansiolítico, antidepressivo. Queria agradecer também ao meu companheiro, ao Gui Carlos, pela participação. Obrigado, Gui. Obrigado, doutor, pela presença mais uma vez. Aposto que o pessoal de casa gostou bastante. Eu agradeço a participação. E um abraço e boa noite para todos os ouvintes da Rádio Naep. Tchau, tchau, até mais.